Neemias 11. E os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o resto do povo lançou sortes para tirar um de 10, para que habitasse na santa cidade de Jerusalém, e os 9 partes nas outras cidades. E o povo bendisse a todos os homens que voluntariamente se ofereciam para habitar em Jerusalém. E estes são os chefes da província que habitaram em Jerusalém, porém as cidades de Judá habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas e os netineus e os filhos dos servos de Salomão. Habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim, dos filhos de Judá, Ataías, filho de Urias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Maalel, dos filhos de Pérez, e Maazéias, filho de Baruque, filho de Col-Hozé, filho de Asaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho de Selonite. Todos os filhos de Pérez que habitaram em Jerusalém foram 468 homens valentes. Estes são os filhos de Benjamim: Salum, filho de Mesulão, filho de Joed, filho de Pedaías, filho de Codaías, filho de Maazéias, filho de Etiel, filho de Jesaías. E depois dele, Gebai e Salai, 928. E Josué, filho de Zicri, superintendente sobre eles, e Judá, filho de Senua, segundo sobre a cidade dos sacerdotes, Gedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, maioral da casa de Deus. E seus irmãos que faziam a obra da casa, 822, Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelaías, filho de Anzim, filho de Zacarias, filho de Pazu, filho de Malquias. E seus irmãos, cabeça dos pais, 242, Amazai, filho de Azarel, filho de Azai, filho de Mesilemote, filho de Imer. E os irmãos deles, varões valentes, 128, superintendentes sobre eles, Zabidiel, filho de Gedalim. E dos levitas, Semaías, filho de Assub, filho de Azricão, filho de Asabias, filho de Buni, e Sabtai e Josabade, os cabeças dos levitas, presidiam sobre a obra de fora da casa de Deus. E Metanias, filho de Mica, filho de Zabdi, filho de Asaf, o chefe que era quem começava a dar graças na oração. Baquebuquias, o segundo de seus irmãos. Depois Abda, filho de Samua, filho de Galal, filho de Jedutum. Todos os levitas na santa cidade foram 284. E os porteiros Acube, Talmon, com seus irmãos, os guardas das portas, 172. E o resto de Israel, dos sacerdotes e levitas, esteve em toda a cidade de Judá, cada um na sua herança. E os netineus habitaram em Ofel, Izia e Gispa, presidiam sobre os netineus. E o superintendente dos levitas em Jerusalém foi Uzi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf, os cantores, ao serviço da casa de Deus, porque havia um mandado do rei acerca deles, a saber, uma certa porção para os cantores, cada qual no seu dia. E Petaías, filho de Meserazabel, dos filhos de Será, dos filhos de Judá, estava à mão do rei em todos os negócios do povo. E quanto às aldeias com suas terras, alguns dos filhos de Judá habitaram em Kiriat-Arba, e nos lugares da sua jurisdição, e em Dibon, e nos lugares da sua jurisdição, e em Jecabezeel, e nas suas aldeias, e em Jesua,
e em Molada, e em Bet-Palete, e em Azar-Sual, e em Berseba, e nos lugares da sua jurisdição, e em Ziclag, e em Macona, e nos lugares da sua jurisdição, e em Rimon, em Zorá, e em Jarmute, em Zanoa, Adulão e nas suas aldeias, em Laquis e nas suas terras, em Azeca e nos lugares da sua jurisdição. Acamparam-se desde Berseba até o vale de Inom. E os filhos de Benjamim, de Geba, habitaram em Miquimais e Aia, em Betel, os lugares da sua jurisdição, e em Anatote, em Nobe, em Ananias, em Azor, em Ramá, em Gitaim, em Adide, em Zeboim, em Nebalete, em Lod, em Ono, no Vale dos Artifícios. E alguns dos levitas habitaram nos repartimentos de Judá e de Benjamim.